É pecado mortal faltar à Santa Missa aos domingos. Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora esteja com todos vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão? Irmãos, eu quero trazer este tema aqui porque muita gente tem dúvida, né? Então vamos tratar. Eu não quero prolongar muito este vídeo, vou ser bem objetivo, tá certo? Mas vamos entender o porquê que faltar à missa aos domingos é pecado mortal. A gente sabe que nós estamos, enfrentando este período de pandemia, que ainda não terminou, a pandemia ainda continua, tá certo? Quem pensa que terminou, que está tudo ok, que está tudo legal, está super mega enganado, tá certo? Ou enganada. A pandemia não passou, tá? Não caiam nessa coisa da mídia, tá certo? De dizer que a pandemia passou, que tá tudo estável, não está, tá certo, irmãos? Então, assim, levando em consideração, por que faltar aos domingos à Santa Missa é pecado mortal? Vamos relembrar, a época de catecismo, que fizemos quando crianças, sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Terceiro: guardar os domingos e festas. Quarto: honrar pai e mãe. Quinto: não matar. Sexto: não pecar contra a castidade. Sétimo: não furtar. Oitavo: não levantar falso testemunho. Nono: não desejar a mulher do próximo ou o homem, o esposo da mulher e vice-versa, tá? Décimo: não cobiçar as coisas alheias. Os 5 mandamentos da Igreja. Eu falei antes os 10 mandamentos da lei de Deus, Agora eu vou falar os 5 mandamentos da Igreja. Primeiro: ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Segundo: confessar-se ao menos uma vez a cada ano. Terceiro: comungar ao menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição. Quarto: jejuar, abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Quinto: pagar o dízimo segundo o costume. Qual foi o primeiro mandamento que eu falei aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus, irmãos, tem tudo. Quem ama a Deus, nada falta. Então, quem ama verdadeiramente Jesus, não falta às missas ao domingo. Entendeu agora? Se você ama a Deus, você não pode faltar à missa aos domingos. Quem falta à missa aos domingos está em pecado mortal. Diz aqui o mandamento da lei de Deus. Não sou eu que estou falando, é a lei de Deus que está falando. Então, se você, por exemplo, neste tempo de pandemia, muitas igrejas fecharam, nossas paróquias fecharam as portas, os padres se recolheram, ficou tudo isolado. Mas agora, as igrejas estão começando a retomar as atividades, não é isso? Então, mas onde já está liberado,
para as pessoas ir para a missa, as pessoas que não são idosas acima de 60 anos e as pessoas que não têm doença crônica, pode ir à Santa Missa normalmente, usando máscara e álcool em gel ou álcool líquido 70 NPM, que é a questão da saúde básica, né, da questão sanitária, né, que a gente tem que ter cuidado, né, com a nossa higienização também. E cuidar da minha vida e da vida dos meus irmãos, não é isso? Então, se já está liberado, você tem que ir para a Santa Missa aos domingos. Saia desse conforto de estar assistindo a missa online. Você não está doente, certo? A não ser que você esteja doente, de cama, aí é diferente. Mas se você está andando, está com a consciência plena, está com o psicológico pleno, está com o corpo sã, você tem que ir à missa. Porque se você faltar, meu irmão, minha irmã, um domingo sequer, pode ser por qualquer motivo. Eu fui para a festa de fulano de tal, ou fui para o shopping, ou fui para o cinema, ou fui para a praia, não deu tempo porque chegou visita. É N desculpas, né, que aparece. Mas se você, eu estou falando você que está me escutando, você faltou a missa um domingo, você está em pecado mortal. E você sabe, meu irmão, minha irmã, para onde vai as pessoas em pecado mortal, né? Eu não preciso nem dizer o nome. E também fere os mandamentos da igreja, porque aqui diz: ouvir a missa inteira nos domingos e festas de guarda. A igreja também diz que é para se confessar ao menos uma vez a cada ano, mas isso é o mínimo que a igreja pede. O certo mesmo é a gente obedecer a Nossa Senhora, como Nossa Senhora em Medjugorje fala, e se confessar todos os meses. Mesmo que tenha pecados leves, mas tem que se confessar. Tá entendendo, meus irmãos, o que é? Católicos, acordem. Todos nós temos que ter amor à igreja, que é corpo de Cristo. Quando a gente ama a igreja, a gente está amando a Jesus. A gente está amando a alma e a divindade de Jesus. O corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é o corpo místico de Jesus. Então, irmãos, é sim pecado grave você faltar à missa aos domingos, seja lá por qual motivo. Menos, quero colocar um parêntese, menos se você estiver trabalhando, né? Porque por questões profissionais, então você está liberado. Mas se você está em casa, de lazer, com a família, né? Sem fazer nada o dia inteiro, no domingo, que é um dia reservado ao Senhor. Não é um dia reservado para o mundo. Não, é para Jesus. Você tem que se entregar no domingo inteiramente a Jesus, a Deus. Não, principalmente nos domingos, mas na verdade você tem que se entregar a Jesus todos os dias de sua vida. Mas o domingo, meus irmãos, é um dia santo, é o dia de descanso. Também não é dia de fazer jejum, que tem gente que inventa de fazer jejum dia de domingo. Não é certo. Então, eu quero trazer aqui para vocês também algumas palavrinhas do catecismo da Igreja Católica sobre a questão dos pecados, né? Então, vamos lá. No Catecismo da Igreja Católica, quem tiver aí, vocês abrem na página 496, que fala sobre a diversidade dos pecados. No parágrafo 1852 diz assim: a variedade dos pecados é grande. As Escrituras nos fornecem várias listas. A carta aos Gálatas opõe as obras da carne ao fruto do Espírito. Abre aspas, né? São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza,
devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está no Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo de 19 a 21. Fecha parênteses, né? Então é isso, né? Aqui está bem escrito, né, a Carta aos Gálatas, dizendo que se você cometeu tudo isso aqui, esses pecados que eu acabei de citar, mais um pouco, né? Tem um etc. aí no meio. Você não herdará o reino dos céus. No parágrafo 1853 do Catecismo da Igreja Católica diz: pode-se distinguir os pecados segundo seu objeto, como em todo ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõe, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam. Pode-se também classificá-los conforme digam respeito a Deus, ao próximo ou a si mesmo. Pode-se dividi-lo em pecados espirituais e carnais, ou ainda em pecados por pensamento, palavra, ação ou omissão. E uma observação que eu quero dizer aqui, ainda no mesmo parágrafo, né? Continuando. A raiz do pecado está no coração do homem, em sua livre vontade, segundo o ensinamento do Senhor. Abre aspas. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Isso é que torna alguém impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Fecha aspas. Essa passagem é uma passagem que está no livro de Mateus 15, versículo de 19 a 20. Ainda continuando. No coração reside também a caridade, princípio das obras boas e puras, que o pecado fere. Ou seja, resumindo, se você está com todos esses pecados, que acabei de citar aqui, que está no Catecismo da Igreja Católica, o pecado ele fere, meus irmãos, o sentimento da caridade, da piedade, da misericórdia que existe no coração do homem. Fere totalmente, apaga, aniquila, não existe mais. É como se sujasse os atos bons que existem no coração do homem. Muita gente tem dúvida sobre a questão também do pecado mortal e do pecado venial, né? A questão da gravidade dos pecados. No parágrafo 1854 do Catecismo da Igreja Católica, ele diz: convém avaliar os pecados segundo sua gravidade, perceptível já na Escritura. A distinção entre o pecado mortal e pecado venial se impôs na tradição da Igreja. A experiência humana a corrobora. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem. Foi o que eu acabei de falar. Tá vendo? Por uma infração grave da lei de Deus. Destrói totalmente. Continuando, no Catecismo da Igreja. Desvia um homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Já o pecado venial, que é o quê? O pecado mais leve. Ele deixa subsistir a caridade,
embora ofenda e fira também a Deus. O pecado venial, mesmo leve, irmãos, ofende a Deus. Deus quer o nosso coração, nosso corpo, nossa alma pura, sem pecado. A gente tem que lutar contra os nossos pecados, até aqueles pecadinhos assim, que a gente tem aquele defeitinho assim. A gente tem que buscar uma perfeição cristã, né? Que foram que os santos fizeram e alcançaram a glória do céu e dos altares aqui na terra, né? O pecado mortal, continua o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1856. O Catecismo da Igreja Católica, página 497, 1856. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação, né? Que eu já falei nos vídeos anteriores, né? Que eu pedi para todos urgentemente se confessarem. Não brinque, meus irmãos e irmãs, não brinque com as coisas sagradas de Deus e da igreja. Busque a sua santidade, porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora, nem o segundo, nem o minuto, nem o milésimo de segundo que Jesus vem. A gente não sabe. O Catecismo da Igreja Católica ainda ele diz, no parágrafo 1857, para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. Ou seja, a pessoa tem consciência do que fez e ela fez por quê? Quis. A matéria grave, continua no parágrafo 1858. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos. Ou seja, tudo que atinja os 10 mandamentos da lei de Deus, que eu falei logo no início do vídeo, né? Segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Ele disse assim, Jesus, abre aspas, não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Está no livro de Marcos 10, versículo 19. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassinato é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. Escutem bem, né? A violência exercida contra os pais é em mais grave que contra um estranho. Tá entendendo o que está querendo dizer? Enfim, eu não vou... Quem tem um catecismo da Igreja Católica, você pode começar a ler a partir da página 496 do parágrafo 1856, tá? E assim vai por diante, falando sobre a questão do pecado. Então, meus irmãos, imagine, eu fico aqui imaginando, né? Essas pessoas que são cristãs, católicas, batizadas na igreja, que participam do corpo místico de Cristo e que falam mal das pessoas dentro da própria igreja de Cristo, que é fofoca, que pra mim é mídia, eu considero pecado grave, porque a fofoca destrói a vida de qualquer pessoa, meus irmãos. Tá por aí na mídia, é só vocês pesquisarem o que a fofoca fez na vida das pessoas. Muita gente se suicidou, muita gente se matou, muita gente teve quadro de depressão grave. Ou seja, a fofoca destruiu as pessoas, teve consequências graves. E muitas dessas pessoas que fofocam, elas não se aprumam. Não se aprumam, elas se confessam, no outro dia já está fofocando. Se confessa, daqui a 2 dias, 1 semana, já está de novo fofocando. Irmãos, é pecado grave, falar da vida dos outros é pecado grave. Principalmente fofoca que você não tem prova, de nada, fofoca, você não tem como provar nada. A não ser que você tem como provar o que você está dizendo.
Aí deixa de ser fofoca. Mas se você não tem como provar, você vai destruir a vida do seu irmão, da sua irmã, sem ter razão. Tem gente que fofoca do padre dentro da igreja. Bota o sacerdote para trás. Destrói a vida do sacerdote. Fica planejando o mal contra o padre da paróquia. Aí depois na missa vai lá na fila da comunhão e comunga Jesus em pecado mortal. Pessoas que difamam, caluniam, destroem as famílias. Não existe isso, gente. Quando uma pessoa vier fofocar com você, meu irmão, minha irmã, dentro da igreja ou em qualquer lugar, seja inteligente, peça licença, seja educado, ó, dá licença, esse assunto não me compete, tá certo? E saia, deixa a pessoa lá. Se ela ficar com raiva, ficou assim, resmungou, o problema é dela. Quem tá pecando é ela, não é você. Porque, Mid, mas eu só escutei. Escutar é fofoca também, meu irmão, minha irmã. Entende o que eu tô querendo falar? Então, assim, cada pecado tem uma gravidade, né? E faltar a Santa Missa aos domingos é considerado, sim, pecado gravíssimo, porque você está ferindo o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar Deus sobre todas as coisas. Irmãos, vocês precisam estudar o Catecismo da Igreja Católica. Aquele livro amarelinho, vocês precisam comprar, é tão baratinho. Eu me lembro quando eu comprei o meu, foi R$40, parece. E é rico, é um documento da igreja, esse catecismo. Você precisa estudar o Catecismo da Igreja Católica. Você vai aprender muita coisa. Comprem este livrinho. Então é isso, meus irmãos. Então, assim, o recado tá dado, tá? E fica aí na questão da consciência de cada um e de cada uma, né? Porque a gente não pode, cada um, Deus deu livre-arbítrio, né? Como eu li agora há pouco no Catecismo, Deus deu livre-arbítrio. Cada um faz o que quiser. Agora, saiba que você faltou a missa num domingo, um domingo só, você está em pecado mortal. Ou seja, no próximo domingo que você for para a Santa Missa, você não pode comungar. Porque se você comungar, você está comungando em pecado mortal. Tá bom, irmãos? Então fica aí esse recado, essa dica que eu estou dando aqui para vocês no canal. É um conhecimento que eu tenho, eu estou trazendo com todo carinho e amor para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que a Rainha da Paz proteja sua família, proteja você, sua casa, lhe dê muita saúde, lhe dê muita sabedoria, tá certo? E sigam, meus irmãos, curtam e se inscrevam no meu canal para receber vídeos de evangelização, vídeos de catequese, mensagens de Nossa Senhora, orações, novena, intercessão, sobre Medjugorje. Aqui eu falo de tudo um pouco, tá certo? Se inscreva, não deixe de se inscrever e sempre aperte o sininho para poder receber todos os vídeos assim que eu postar, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço, até mais. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e toque no sininho para receber as notificações. Até mais!